Fala, Tricolada! Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Vamos fazer uma análise aqui, jogador por jogador, dessa partida entre Fluminense e Atlético Mineiro, jogo de ida da Copa do Brasil, quartas de finais. O Fluminense saiu derrotado, foi jogar no Engenhão, 2 Atlético Mineiro, 1 Fluminense. Quem fez o gol do Fluminense foi o Fred. Rapaziada, o negócio é o seguinte, agora o cenário é o seguinte, no jogo da volta, lá no Mineirão, o Fluminense precisa vencer. Vai ter que propor o jogo, vai ter que adiantar a linha, vai ter que jogar ofensivamente. O ruim disso tudo é que vai deixar espaço para um time rápido, veloz e de qualidade do Atlético Mineiro. O Fluminense vai precisar se abrir para tentar reverter um problema que ele arrumou aqui no Engenhão. O Fluminense jogou muito mal, bem diferente daquele jogo de quinta-feira pela 17ª rodada do Brasileirão na estreia do Marcão, que parecia que o Fluminense encaixou o seu modo de jogar contra o Atlético Mineiro, com linhas apertadas, firmes, time compactado, jogadores solidários, marcando, roubando bola do adversário. A gente não viu nada disso nesse jogo pela Copa do Brasil, jogo de ida. Nós encontramos o Fluminense espaçado, um Fluminense lento, nada criativo e pouco efetivo na marcação. Aí o Atlético fez o que quis em grande parte da partida, vamos assim dizer. O Fluminense ficou devendo. E agora a gente vai dar nota para essa rapaziada. Vamos começar pelo Marcos Felipe. O Marcos Felipe teve uma atuação segura, não teve nada que comprometesse na sua atuação com relação ao resultado. Só acho que esse cruzamento que vem da linha de fundo, eu acho que ele tem como intervir, principalmente essas bolas rasteiras cruzadas ali na pequena área. Eu acho que pequena área, eu sou do tempo antigo, que na pequena área tem que ser do goleiro. Acabou que o Nino se atrapalhou e fazendo um gol contra. Mas fora isso, fez uma defesaça aos 33 minutos do segundo tempo, se manteve seguro. Vou dar uma nota 6 para o goleiro Marcos Felipe. Samuel Xavier muito bem no setor defensivo. O Atlético não investiu muito pelo lado dele, investiu mais pelo lado do Egídio. Todo mundo sabe a deficiência que o Fluminense tem. Mas o Samuel Xavier ele foi bem na parte defensiva, dando botes, correndo, mostrando bastante disposição e também se apresentou na parte ofensiva, fazendo triangulações, se apresentando para fazer cruzamento. Foi uma opção ali pelo lado direito. Gostei da atuação do Samuel, vou dar uma nota 6 para ele. Já o Lucas Claro e o Nino, eu percebi uma coisa, não foi só hoje, já venho percebendo há um bom tempo. Quando não há um encaixe no trio de volantes ou no meio de campo do Fluminense em termos de marcação e a defesa do Fluminense ficar mais exposta, esses zagueiros têm dificuldade em proteger a meta tricolor. Chegam atrasados em alguns lances, ficam perdidos, os atacantes fazem triangulações e tabelas, ficam correndo a esmo sem saber para onde marcar, erros de posicionamento em cruzamentos. Então eles são muito dependentes desse encaixe no meio de campo. Quando eles se sentem protegidos, o futebol deles cresce. Aí eles se antecipam, roubam bola, a bola vem mascada para eles, mas quando a bola vem entrando constantemente na área, a gente começa a perceber a falha do Lucas Claro e do Nino. Não gostei da atuação dos dois zagueiros, achei eles muito atabalhoados, procurando no vazio jogadores. Já vem cometendo falhas em jogos anteriores, como cruzamentos na área, em que eles deixam o atacante se antecipar. Hoje o Nino fez gol contra, mas também provocou um pênalti lá na área, quando chutaram a panturrilha dele. Mas na hora de dar nota, eu vou dar uma nota 5 para o Lucas Claro e vou dar uma nota 5 também para o Nino, pela atuação dos dois, que na minha opinião foi um pouquinho abaixo do esperado. O Egídio, erros individuais, isso é normal, principalmente no setor defensivo, falhas, bobeiras do Egídio. Se apresentou em alguns momentos para fazer cruzamentos para a área, mas são aqueles cruzamentos que não surtem efeito. Não adianta o cara ser lateral, se apresentar na linha de fundo para fazer o cruzamento e cruzar no segundo pau para a bola sair para a linha lateral. Tem que cruzar e jogar na cabeça de quem está ali na área para fazer isso. Não adianta dizer, o Egídio fez cruzamento, se apresentou na parte ofensiva. E aí? Deu alguma assistência? A bola chegou na cabeça de quem estava dentro da grande área para o gol? Não, é somente pegar a bola e jogar lá dentro da área e você aí que se vira. Isso acontece muito com o Egídio. Já está cansativo em dizer que está na hora do Egídio sentar um pouquinho no banco de reserva porque está ruim de aturar. Nota 4 para ele. André fez aquela proteção que hoje se manteve, se apresentou, vamos assim dizer, mais frouxa,
O Atlético teve mais espaço, mesmo com ele ali na frente da zaga. A marcação no meio de campo, como eu disse anteriormente, não se encaixou. Se apresentou em alguns momentos, tem alguns lances interessantes em que ele vem rasgando, passando pelo meio, passando por um, por dois, teve chance de chutar para o gol, conseguiu distribuir o passe, foi o menos problemático ali a atuação do André em relação ao Iago e o Martinelli, por isso eu vou dar uma nota 6 para o André. Dos 3 volantes, na minha opinião, o André foi o que se comportou melhor. O Iago, caiu o rendimento do Iago, foi pouco participativo, deu muito espaço, me pareceu um pouco cansado. Ele saiu aos 40 minutos para a entrada do Nenê. Eu acho que o Iago deveria participar mais, principalmente ali na marcação no meio de campo. Há um desgaste bastante claro visto, né, por todos, tanto que ele saiu aos 40 minutos, muito cansado. E o Iago deveria se apresentar um pouquinho mais na parte criativa, já que ele teve essa função durante o jogo. São 3 volantes, mas alguém nesses 3 volantes tem que criar alguma coisa. Alguém tem que chegar na área adversária, alguém tem que se apresentar. Isso também serve para o Martinelli. O Martinelli, quando o André está ali na proteção, ele também tem essa liberdade de chegar e se aproximar da área. E eles fizeram isso no jogo passado, contra esse mesmo Atlético Mineiro. Marcaram, protegeram, roubaram bola e se apresentaram na parte ofensiva, tentando criar algumas jogadas ofensivas. Mas nesse jogo não. Se limitaram a marcar, correr atrás de atacante, correr atrás do Nátio Fernandes. Isso é muito pouco, principalmente para um esquema que tem 3 volantes, que precisa de alguém nesse meio de campo para fazer criação. Dou nota 5 para o Iago e também dou nota 5 para o Martinelli, que saiu aos 19 minutos para a entrada do Nonato, que apresentou um pouquinho mais de desenvoltura. Nota 5 para Iago e Martinelli. Agora eu vou falar do Luca, que no lance do cruzamento, em que o Egídio desistiu do lance, na hora que eu dei a nota para o Egídio, deu a nota 4 para ele. Eu esqueci de mencionar o vacilo do Egídio na hora do cruzamento. Lateral não é para ser bandeirinha, ou você é lateral ou você é bandeirinha. Desistir do lance para ficar erguendo a mão pedindo impedimento que na verdade não houve, foi um vacilo do Egídio. E o senhor Luca deveria muito bem acompanhar ali o senhor Vargas, que ficou livre para fazer o cruzamento sem ninguém incomodá-lo. Não pode. Tem o Lucas ali. O Luca, que é a babá do Egídio, que faz a cobertura dele, que ajuda ele ali na marcação, deixando o Vargas sozinho para fazer um cruzamento e o Egídio a metros de distância, deu no que deu. Cruzamento, o Nino acabou botando a bola para dentro. Então o Luca, que entra para marcar, para fazer uma função tática, que é focada na parte defensiva, falhou na noite de hoje. Não apresentou nada disso, e muito menos na parte ofensiva. O lado esquerdo do Fluminense não existiu. Nota 3 para o Luca, e demorou muito para sair. Saiu aos 19 minutos do segundo tempo para a entrada do Gabriel Teixeira. Fred fez o gol de pênalti aos 42 minutos, bateu mais um recorde. Fred está vivendo de bater recorde. Pênalti, ele vai lá e faz. Pênalti, vai lá e faz, é mais um recorde. Está vivendo de recorde. Está lembrando muito o Romário, na época que o Vasco estava tão mal, mas ao mesmo tempo o Romário estava batendo um recorde. E está difícil. Difícil para dominar a bola, está difícil para disputar um lance ofensivo com um defensor. Demorou para sair, saiu aos 42 minutos. Acho que o Fred deveria sair muito antes, lá para os 20 minutos ou 19 minutos do segundo tempo. Saiu somente aos 42, não ganhou nada ofensivamente, não conseguiu criar jogadas, tomou cartão amarelo, discutiu com o árbitro. Não foi bem o Fredão hoje, vai receber uma nota 4, o nosso capitão, mesmo sendo ele a figura que fez o gol do Fluminense. Saiu para o Bobadilla aos 42 minutos, nota 4 para o Fredão. Luiz Henrique errou praticamente tudo que tentou em termos de drible, jogadas ofensivas, e também teve ali, na hora do gol, no contra-ataque, que originou o segundo gol do Atlético Mineiro, ele pegou essa bola, tentou dar uma assistência, ou rodar, fazer o giro para sair para o outro lado, acabou perdendo a bola lá no meio de campo, que originou o contra-ataque do Atlético Mineiro. É erro dele? Mas também o Fluminense estava muito espaçado hoje. Diferente daquele jogo de quinta-feira, hoje o Fluminense estava muito espaçado. Não tinha aquela aproximação, aquele cara que você recebe a bola, o cara vem se apresentar e pedir. Não estava esse time solidário, não estava em campo hoje. O Luiz Henrique não sabia para quem tocar, o jogador do Atlético roubou velocidade, intensidade, eles são rápidos. Não é somente culpa do Luiz Henrique nesse lance, é culpa da falta de compactação desse time no jogo de hoje.
Mas mesmo assim, no setor ofensivo, no setor dele, em que ele poderia fazer jogadas interessantes de cruzamento, de drible, de velocidade, o Luiz Henrique errou todos os dribles que tentou. Nota 3 para ele. Aí vamos falar da rapaziada que entrou no segundo tempo. O John Arias entrou no lugar do Luiz Henrique no intervalo. O John Arias ele teve alguns problemas de domínio de bola. A bola veio para ele, ele dominou na coxa, a bola saiu pela linha lateral. A bola veio no pé dele, a bola espirrou, saiu pela linha lateral, né? Deu uma má impressão, principalmente no domínio de bola. Mas não foi um cara omisso. Correu, veio para o meio de campo, buscou, estava na direita, daqui a pouco ele estava lá na esquerda, ele rodou aquele campo todo ali, parecia que não sabia ao certo onde jogar, parece que não teve a orientação, tu vai jogar pela esquerda, tu vai jogar pela direita, tu vai jogar no meio de campo, parecia que onde que a bola estava, o John Arias estava procurando. Então ele, pelo menos ele não foi omisso, foi participativo em alguns lances. Não foi nada de espetacular, teve essas falhas de domínio de bola, que pareceu ser um jogador com pouca intimidade no domínio. Vou dar uma nota aí, uma nota 4 para o João Arias pela atuação dele. Nonato entrou aos 19 minutos no lugar do Martinelli no meio de campo. Fez algumas movimentações, alguma correria dali, é um jogador mais intenso, mas nada de... Não foi o Nonato do último jogo, de quinta-feira, em que ele entrou, deu passe, quase que o Gabriel Teixeira fez o gol, chutou por cima da trave, apenas correu, marcou, entrou naquele meio de campo perdido do Fluminense. Vou dar uma nota 5 para o Nonato. É a mesma nota que eu dou para o Gabriel Teixeira, que entrou aos 19 no lugar do Luca. Pelo menos o Gabriel Teixeira tentou algumas jogadas ofensivas, venceu uma jogada ofensiva no 1 contra 1, que ele levou a bola para a linha de fundo e cruzou o rasteiro. Para quem vem de trás, o Fred ainda estava em campo, quase chegou na bola. Pelo menos o Gabriel Teixeira, nesse jogo, ele tentou, mas mesmo assim foi muito pouco, por isso que eu vou dar uma nota 5 para ele. Outros jogadores que entraram no segundo tempo, aos 40 minutos, muito tarde para a gente poder dar nota, o jogo acabou aos 50, teve 5 minutos de acréscimo, foi o Bobadilha que entrou no lugar do Fred e foi o Nenê que jogou no lugar do Iago, entrou no lugar do Iago. Muito tarde, 40 minutos, não tem como dar nota para esses dois jogadores. Deveriam ter entrado um pouquinho mais cedo. Já o Marcão, eu vou dar uma nota 4 para o Marcão. Por que eu vou dar uma nota 4 para o Marcão? Porque o time teve um comportamento completamente diferente do jogo anterior. As linhas estavam mais espaçadas, o time não estava tão compactado assim, teve substituições muito tardias, por exemplo, o Fred não deveria ter saído aos 40 minutos, deveria ter saído um pouquinho mais cedo. Não era jogo para o Nenê entrar, o jogo precisava de velocidade, de intensidade, do Fluminense partir para cima. Acho que o Nenê não é esse tipo de jogador. Não era para o Lucas ter sido titular. Senti a falta do John Kennedy e do Matheus Martins no banco de reservas, as opções de banco eram muito escassas, de jogadores, variedade de jogadores para situações diferentes. Ele montou mal esse banco de reservas. Me incomoda essa insistência com o Luca. Me incomoda a permanência do Wellington no banco de reservas. Então tem isso. O Marcão está começando um trabalho do zero. Não tem como ele pegar a ideia do outro treinador que saiu e dar continuidade como ele fez nas outras vezes. Porque o trabalho do Roger foi tão ruim que ele tem que recomeçar. Então a gente aí, nesse campeonato brasileiro, ou nessa Copa do Brasil, a gente vai saber qual é o verdadeiro Marcão, o que ele tem para apresentar para a torcida do Fluminense. Até esse momento é um grande ponto de interrogação e é preocupante. O Fluminense está a 2 pontos da zona de rebaixamento e precisa virar um jogo lá no Mineirão, ganhar um jogo no Mineirão desse time do Atlético. O Fluminense ainda tem uma semana para pensar ainda no Atlético Mineiro, para tentar reverter esse placar adverso. Esse empate não serve, o Fluminense tem que vencer lá em Minas, então o Fluminense ainda tem uma semana para pensar no Atlético. E no meio disso tem um Campeonato Brasileiro em que o Fluminense está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, meu amigo, é um problema atrás de outro e o Marcão precisa de trabalho. O Marcão precisa mostrar serviço. E a gente precisa criar confiança no trabalho dele. Rapaziada, vou terminando por aqui, pedindo aquele like esperto, a sua inscrição, seu compartilhamento. E eu aguardo vocês para os próximos vídeos, porque aqui no canal Tricolada tem vídeo todo dia. Então até lá, tô indo nessa. Fui!